Fala pessoal, agora estamos no nosso exercício 4 aqui, que é uma calculadora de faixa etária, né? Onde basicamente a gente vai pedir para o usuário colocar o ano de nascimento dele e o ano atual, e com base nisso a gente vai calcular a idade da pessoa e ver se ela é maior de idade, menor de idade, um adulto ou um idoso. E a gente precisa usar funções isoladas para poder fazer essa lógica e a classificação, ou seja, teremos duas funções. Vamos ver como funciona? A gente vier aqui no nosso Visual Studio Code, a gente vai ter que criar uma função para poder calcular a idade. Chama Calculate Age. Basicamente vão entrar com dois parâmetros. Vai ter dois valores que a gente vai ter que colocar como parâmetro. O ano de nascimento, então Birth Year. E também o ano atual, então Current Year. E o que a gente vai ter que retornar? Muito simples. Basicamente a gente vai retornar o ano atual menos o ano em que a pessoa nasceu. Que aí vai dar a idade dela. Essa é a função auxiliar, bem tranquila. E também a gente precisa ter uma função principal, que é o que vai classificar a idade. Então a gente vai receber nessa função a idade da pessoa e vai retornar se ela é um idoso, adulto ou menor de idade. Então vou colocar como classify age, que vai receber como parâmetro a idade da pessoa. E a gente vai ter que fazer uma verificação simples. Se idade menor que 18, returne menor de idade. É o if, né? Se não, se idade menor que 60, porque se for menor que 18, for, sei lá, eu digitei 5, vai ser menor que 18, não vai cair aqui. Se eu digitar 20, não vai cair no menor que 18, mas vai cair no menor que 60. Então, é uma idade válida também. Age menor que 60, return adulto. A gente vai só falar que ele é um adulto normal. Ou seja, se não for nenhuma dessas idades, a gente apenas retorna ser idoso. Claro, se você quiser validar se era maior do que 0, podia. Se quiser fazer alguma validação ainda mais, poderia. Mas eu tô fazendo um pouco mais simples aqui. Então, se não, qualquer outra idade diferente dessa daí, vai falar que é idoso. Finalizamos nosso segundo método e agora a gente vai criar apenas a parte principal da nossa aplicação, onde solicita pelo usuário via prompt a idade dele e a gente faz esse cálculo, né? Ou seja, chama as funções paralelas aí. Depois de pedir o ano de nascimento, a gente precisa pedir o ano atual. A gente vai pegar o nosso ano atual e também a data de nascimento e vamos converter para número. Lembrando, eu coloquei aqui birth year e aqui input birth, porque nesse caso, né, já que não tem uma função separada, tá tudo no mesmo escopo aqui, a gente precisa passar um nome diferente. Então, birth year, ele vai pegar o input birth, né, o ano em que ele digitou de nascimento, e vai converter ele para número. A mesma coisa vai acontecer para o ano atual. Depois, a gente precisa verificar, né, se o ano de aniversário e o ano atual não são vazios, né? E se o ano de aniversário ele é menor ou igual ao ano atual, né? Porque a pessoa tem que ter 0 ou 1 ano, pelo menos. Então precisa fazer essas verificações e a partir daí que a gente vai chamar os métodos. Então aqui nós já fizemos as verificações. Verifica tanto se o ano de aniversário ele não é vazio, se o ano atual não é vazio e se o ano de aniversário ele é menor ou igual ao ano atual. Lembrando, aqui é uma condição I, ou seja, apenas se as três condições forem verdadeiras que vai entrar nesse bloco. E entrando nesse bloco, a gente vai pegar a idade da pessoa. Como que a gente faz isso? A gente cria uma const chamada idade e ela vai chamar o nosso método auxiliar, que é o calculate age. Então, calculate age, passando aqui o ano. Então, a gente precisa passar tanto o ano de aniversário quanto o ano atual para poder fazer o cálculo. Aí vai saber a idade. E além disso, a gente precisa criar uma nova constante aqui, que vai ser a categoria, né? Em qual classificação a pessoa se entra. Category recebe classify age, passando a idade que a gente acabou de descobrir. Ou seja, depois que executar esse bloco de código aqui, vai vir para cá, passando essa idade aqui dentro como parâmetro. E a gente precisa, por fim, exibir na tela quantas a pessoa tem e qual a classificação dela. Mostramos na tela a idade da pessoa e também a classificação que ela se enquadra. Porém, a gente, né, só para poder verificar todos os casos e não deixar o usuário sem resposta, se ele não digitou algum valor ou o valor inserido foi inválido, a gente precisa ter um else aqui para poder, né, mostrar uma mensagem falando para ele inserir um ano válido. Aqui já verificamos a idade e se for inválido vai mostrar uma mensagem mais adequada. Vamos testar se a aplicação funcionou? Digite seu ano de nascimento. Vou colocar o meu, nasci em 2006. Digito o ano atual, 2025. Minha idade é 19.
pessoa considerada um adulto. Vamos testar aqui um caso para criança e para um idoso. Então, se a pessoa nasceu em 2015 e nós estamos em 2025, ele tem 10 anos e ele é menor de idade. E se for um idoso, vou colocar que ele nasceu em 1954 e nós estamos em 2025. A pessoa tem 71 anos e é um idoso. Nosso programa também está funcionando corretamente e já testamos todos os cenários possíveis.